os depoimentos, né, das testemunhas da nossa CPI do pronto-socorro. Vamos ouvir nosso amigo e gerente regional de saúde, Aloysio Piroli, passando ao nosso relator para que passe as informações de praxe e inicie os questionamentos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, senhores vereadores, funcionários da casa, população que nos acompanha pela TV Câmara. Boa tarde. Boa tarde. Vamos fazer algumas perguntas. Seu nome? Aloysio Piroli. Sua idade? 58. Seu estado civil? Divorciado. Seu endereço? Rua Baipendi, 112. Sua profissão? Sou bioquímico, atuando hoje como gerente regional de saúde e gerente de regulação hospitalar da Macro Serra. Seu local de trabalho? Regional de saúde. Você é parente, amigo íntimo ou inimigo pessoal de alguma dessas pessoas? Maureen Faria dos Santos? Não. Francine Formiga? Não. Clayton Camargo? Não. Luiz Reinaldo Fraga? Não. Fábio Lage? Não. Suzana Machado? Não. Andréia Berto? Não. Jonas Lencu? Não. Beatriz Montimeso? Não. Você está sendo ouvido na qualidade de testemunha, então vou lhe informar sobre seu compromisso na forma da lei, podendo lhe ser imputado o crime de falso testemunho. Você se compromete a falar a verdade? Sim. Você poderá permanecer em silêncio se a seu juízo alguma pergunta puder lhe causar prejuízo conforme a Constituição Federal. Tem alguma restrição desse depoimento ser público? Não. Tá certo, já iniciamos os depoimentos. Sabe nos responder em média? Não, antes disso, qual que é a sua função na Regional de Saúde? Eu sou gerente regional de saúde. Eu estou, no momento, acumulando 2 cargos. Eu sou gerente regional de saúde e gerente de regulação hospitalar da Macro Serra. Sabe responder em média quanto tempo demora para que um paciente que está internado, pronto atendimento, está internado não, que ele deu entrada no pronto atendimento, para que consiga um leito hospitalar? Sabe responder? Mais ou menos quanto tempo demora? Isso é muito variável, porque vai depender da situação que envolve o paciente. Então, dependendo da patologia, da gravidade do caso, então isso influencia diretamente no tempo para o atendimento desse paciente. Pelo conhecimento que o senhor tem, o paciente ele fica mais confortável aguardando o leito no pronto atendimento ou aguardando o leito no hospital? Não tenha nem dúvida, né? Até porque, nobre vereador, nós, na realidade, eu sou da Secretaria Municipal de Saúde, a serviço do governo do Estado, cedido ao governo do Estado. Então, na realidade, a minha origem é a Secretaria Municipal de Saúde. Estou lotado lá há 32 anos. Então, eu acompanho e sei muito bem toda a rotina do pronto atendimento. Sei toda a história do pronto atendimento nos últimos 30 anos. Então, posso lhe afirmar com toda certeza que, em primeiro lugar, nós não estamos falando de um pronto atendimento. Nós estamos nos referindo a uma unidade de saúde, um posto de saúde, que ao longo das décadas foi adaptado para se transformar num pronto atendimento. Então, é óbvio que uma coisa adaptada e que continua sendo assim, não vai oferecer uma boa condição, a condição ideal ao paciente. Nem sombra de dúvida, dá para comparar a acomodação do pronto atendimento, entre aspas, com o atendimento em hospital. O senhor tem conhecimento de óbitos que ocorreram em pacientes aguardando internação no pronto atendimento? Sim, a gente acompanha tudo isso, porque como gerente de regulação hospitalar, e isso a gente faz diuturnamente, nós acompanhamos todos os casos que ali entram.
tanto ali quanto em todas as portas de entrada do sistema SUS, que hoje são todos os hospitais da região, são portas de entrada, incluindo o pronto atendimento. Então, todos os casos nós acompanhamos. E, no ponto de vista do senhor, alguns óbitos que ocorreram dentro do pronto atendimento foram de responsabilidade de não ter o leito, de não conseguir leito? Foi essa a causa da morte? Olha, dizer que diretamente fosse esse o caso seria leviano, porque não é apenas o leito que vai determinar a durabilidade ou não da vida da pessoa. O que realmente garante a vida da pessoa é o atendimento, o procedimento em si. Nesse particular, nobre vereador, a equipe do pronto atendimento está preparada, sim, para fazer a estabilização do paciente, quando ali ele entra pela intercorrência da doença que o acometeu, que causou a urgência. Então, os pacientes que são assistidos no pronto atendimento ou na urgência do Nossa Senhora dos Prazeres, recebem o mesmo padrão de atendimento. Então, não dá para a gente dizer que é por causa de um leito que alguém veio a falecer. Falece porque a própria evolução da doença assim faz com que aconteça. É óbvio, né, que se esse paciente fosse prontamente levado para um leito hospitalar, ele teria mais acomodações, mais adequadas e tal. Mas não a ponto de influenciar diretamente na durabilidade da vida da pessoa. Não acredito nisso. O senhor sabe de casos de pacientes que foram até o pronto atendimento, foram dispensados pelo médico, tiveram que retornar ao pronto atendimento e após foram encaminhados para um leito hospitalar? Tiveram que retornar mais de uma vez ao pronto atendimento? O senhor tem relato disso? A gente fica sabendo de algumas situações assim, mas novamente me permita uma observação aí, mais extensa um pouco, para explicar um pouquinho isso, dada o meu conhecimento, né, tanto profissional quanto da experiência que nós já temos com tudo isso, é que a patologia, a doença em si, ela é uma coisa imponderável. Assim como a pessoa está bem agora, nesse momento, pode não estar daqui 5 minutos. Então, os médicos que estão lá para atender, ele fez uma avaliação de que aquele paciente, no momento do atendimento, não carecia de uma maior atenção e foi dispensado, e depois da dispensa ele passou a ter uma intercorrência, e aí careceu de um atendimento mais aprofundado, inclusive de internação hospitalar e outras coisas, por uma evolução da doença. Isso ocorre diuturnamente também em qualquer pronto atendimento aqui e em qualquer lugar. Na opinião do senhor, a regulação, ela funciona? Ela está funcionando corretamente? Para o meu orgulho e graças ao trabalho da minha equipe, eu tenho o maior orgulho de falar que hoje nós temos um serviço de regulação hospitalar da melhor qualidade, a ponto de ser reconhecido pela Secretaria de Estado da Saúde como uma das regulações hospitalares, nos 7 meses que ali eu fiquei o ano passado, que evoluiu em muito o controle da regulação e o trabalho da regulação. E ele é reconhecido tanto pelos meus pares, ou seja, pelo próprio pessoal do Teresa Ramos, o próprio pessoal do Nossa Senhora, do Hospital Infantil, dos outros hospitais da região, do próprio pronto atendimento, e também é reconhecido pela regulação estadual e a Secretaria Estadual de Saúde. Eu tenho orgulho desse serviço que nós temos lá. Tá, a respeito da regulação, a partir do momento que o paciente está no pronto atendimento e ele necessita de um leito, imediatamente é lançado isso no sistema? Assim, nobre vereador, para que nós possamos, a nível de regulação hospitalar,
que a regulação hospitalar centraliza todo o serviço. Então, para quem não sabe, quando uma pessoa não se sente bem, a ponto de entrar no serviço, seja através do pronto atendimento, seja do Nossa Senhora ou nos hospitais da região, não se sentiu bem, foi atendido nessa, nós chamamos isso de portas de entrada no sistema. A partir do momento que ele entrou numa porta dessas, numa porta de entrada, onde entre elas tem o pronto atendimento do Tito Bianchini, obrigatoriamente esse paciente tem que ser inserido no sistema de regulação. Porque se ele não estiver inserido no sistema de regulação, ele não é reconhecido por nós da regulação como um paciente que está ativo naquele momento. Isso faz parte, inclusive, da própria legislação do SUS. Tá, mas na prática, pode acontecer, o senhor tem relato disso, de pacientes estarem no pronto atendimento, precisando de leito e demorarem para ser lançado isso no sistema? Olha, no passado acontecia, tá, vereador? No passado, realmente acontecia. Mas qual que seria a causa desse acontecimento? Falta de conhecimento um pouco dos próprios servidores da ponta, que foram treinados por nós, né? O pessoal não tinha um hábito, né, há um médio tempo atrás, de assim proceder, mas isso tudo já foi devidamente treinado, orientado e cientificado. Meus médicos da regulação não aceitam nenhum atendimento que não esteja registrado no CISREG. E eu lhe alerto aos senhores, aos nobres vereadores, o porquê da importância de estar no CISREG. É que, se a pessoa está registrada no CISREG, ela está oficialmente entrando no sistema SUS. Se ela não está, eu não sei como que essa pessoa entrou. Se foi através de um atendimento particular ou de outro convênio, e se ele não está furando a fila. Então, para nós, o CISREG é a nossa ferramenta primeira de qualquer atendimento. Por quê? Se ele estiver dentro do sistema de regulação, nós sabemos que a prioridade dele e dos outros mais que estão é a gravidade da doença, e não a condição econômica, o poder que alguém tem para passar na frente de outro. Então, o CISREG é a forma mais democrática e humana que nós temos para tratar do sistema público de saúde. O senhor tem relato de pacientes que foram até o pronto atendimento e precisaram de exames auxiliares que no hospital o médico identificou como desnecessário para identificar o diagnóstico da anomalia, da doença que ele tinha? Bom, assim, a coisa é um pouco dinâmica. Uma coisa é o primeiro atendimento desse paciente, lá na porta de entrada, como falei para os senhores. Então, o paciente entrou lá, ele foi atendido por um médico assistente. Esse médico assistente vai avaliar a condição desse paciente e muitas vezes ele vai precisar de auxílio diagnóstico, seja imagem, seja exames laboratoriais, enfim, uma série de exames para que convença ele da gravidade e da pertinência do caso e da necessidade de passar à frente esse paciente, até pela gravidade ou não da sua situação, do seu estado de saúde em geral. Bom, a partir do momento em que este médico se convence que esse paciente realmente precisa ser internado, por isso que lá é um pronto atendimento, porque esse médico também pode se convencer de que esse paciente não é um caso grave, ele vai estabilizar, vai medicar e vai, inclusive, liberar para casa, como nós já falamos. Mas vamos dizer, ele está convencido de que realmente o paciente precisa ser melhor estudado e melhor atendido por um sistema hospitalar. Ele vai entrar em contato, esse médico assistente, com o meu médico regulador, que nós temos na bancada 24 horas, diuturnamente, um médico e um videofonista na nossa regulação, 365 dias do ano. Eles vão conversar entre eles, vão discutir os exames que foram realizados, os procedimentos médicos, ou então vira uma junta médica
vereador. Sempre tem, 24 horas tem alguém lá. Sempre tem. Então, dentro desse consenso dos médicos, é que se vai chegar à conclusão, ou não, da necessidade de encaminhar esse paciente para um leito hospitalar. E mesmo assim, qual leito? Porque, veja, eu tenho uma rede de hospitais de referência que me dá uma retaguarda. Então, pode ser que ele precise de um leito no Nossa Senhora, ou no Teresa Ramos, ou no Hospital Infantil, ou até fora de Lages, como acontece muito na regulação estadual. Às vezes eu tenho que transportar esse paciente para um outro hospital de referência ou contra-referência, conforme a gravidade e o estado de saúde desse paciente. Isso é muito relativo. Pode acontecer, para completar a sua pergunta, sobre o outro médico receber e dizer que aqueles exames primeiros eram dispensáveis, que no receber esse paciente, lá no outro serviço de referência, por N razões, entre elas a evolução da própria doença ou do estado desse paciente, o outro médico, novo médico assistente, acha dispensável, que não haveria necessidade, enfim. Então é muito imponderável, senhor vereador, essa avaliação, e fica muito complicado a gente dizer se foi desnecessário ou não, né? O senhor tem informação de quem cuida do sistema no pronto atendimento? Lá no pronto atendimento, até então, nós tínhamos lá uma coordenadora do serviço, né, que agora se retirou, foi retirada ou se retirou do serviço, né, e no momento, interinamente, está, me parece, a enfermeira Francine Formiga, que está assumindo, pelo menos interinamente, até que se oficie um novo responsável pelo serviço. O sistema ele costuma ficar fora do ar? Acontece. Acontece, já tivemos pane, sim, de o sistema ficar fora do ar. Quanto tempo fora? Olha, para nossa sorte, vamos dizer assim, em função desses raios, trovoada, temporais e tudo mais, não demora muito, até porque a Celesc, que sabe da nossa necessidade, tem nos ajudado muito. Então, a gente fica algum tempo, às vezes, eventualmente, mas no período que eu estou Mas como isso gerente, horas? não chega a horas, vamos colocar uma hora, não mais do que isso. Porém, mesmo fora do ar, o sistema, aí nós temos um plano B do sistema, que são os registros que nós temos, os livros de atas que nós temos, e o próprio celular que tem da própria regulação, que está em contato com o celular das portas de entrada, ou seja, nós temos sim como... Mas não para o serviço. Não pode parar. Não pode parar. Né? Inclusive, agora, com o novo desenho da regulação, que pretendemos implementar esse ano, onde nós deveremos mudar de sede, vamos ter um gerador próprio para funcionar 24 horas, garantindo a energia e que isso não ocasione. É uma coisa operacional, mas que não chega a comprometer algum serviço. O senhor tem relato se há demora, depois que é conseguido leito no hospital, há demora do encaminhamento de pacientes do pronto atendimento para o hospital? Do trajeto? Isso. Depois da liberação do leito? Depois da liberação do leito. Olha, tivemos algumas dificuldades no começo do nosso trabalho, no quesito operacional. Por quê? Porque nós estamos com uma dificuldade com ambulâncias. Tá? As ambulâncias, tanto do SAMU quanto principalmente de Lages, muitas delas estão defasadas e deterioradas. Então, nós tivemos um problema de transporte inicialmente ainda no meu tem? trabalho. Não. Hoje eu não vou dizer, não poderia lhe dizer que não tem. Está muito melhor do que já esteve, porque houve recuperação de algumas ambulâncias e tudo mais, mas eu lhe afirmo, vereador, e outra coisa, está chegando 2 ambulâncias novas para Lages agora, né?
Saiu agora, até o nobre vereador Maurício esteve lá, né? O Maurício, o pessoal, né? Com o ministro da Saúde, e já eram ambulâncias mapeadas para lá, isso que vai melhorar bastante o serviço. Mas, voltando à questão, veja, vereador, o paciente está, vamos imaginar essa cena, o paciente está sendo estabilizado no pronto-atendimento. Existe uma equipe médica de enfermagem estabilizando, inclusive com o ressuscitador, com equipos para entubar o paciente. Então, o paciente, mesmo estando no pronto-atendimento, ele está recebendo o mesmo padrão de serviço que ele estaria recebendo em qualquer outro hospital. Em qualquer outro hospital. Eu estou falando de serviço de urgência, tá? Aquele serviço de urgência. Então, mesmo que ele tenha que aguardar um pouco mais do que o que deveria aguardar, eu não posso dizer que ele não está sendo devidamente atendido. Mas, assim, de qualquer forma, o leito está aberto, o paciente está aguardando para o atendimento. Quanto tempo seria essa demora para o encaminhamento do pronto-atendimento? Não leva mais que 40 minutos, 1 hora, algo assim. Não compromete o atendimento do paciente. Não compromete. Você mais perguntas, senhor presidente? Tiago, vereador Lucas. Aloysio, hoje quantos profissionais, médicos ou enfermeiros, atuam na regional ali? Qual é o número de profissionais que tem aproximado? Bom, assim, são 2 serviços. Até já vou complementar, de repente, você... E quais as escalas, né? O médico é de 12 em 12, de 24... Nesse sentido a pergunta. Você pergunta em termos da regulação, porque são 2 serviços. Não, na regulação são 10 médicos. E são aproximadamente 20 a 22 videofonistas, porque existe toda uma escala, tá? Que nós fazemos previamente, onde todos os horários nós vamos ter um médico na bancada e um videofonista. Tá. Qual que é a função do videofonista? O videofonista ajuda o médico a localizar os leitos, a negociar esses leitos com os hospitais, ou mesmo com a regulação estadual. Ele faz todo um assessoramento ao médico, deixando para o médico muito mais livre para ele discutir tecnicamente com os médicos que estão assistindo o paciente a questão da patologia do paciente. Vamos dizer, o videofonista é aquele que recebe a informação no computador, vê o leito, onde tem leito, onde não tem leito, a pedido do médico. Leito, transporte, logística. A parte operacional é dele e o médico define tecnicamente. As escalas dos médicos ali, de qual é mais ou menos? Existe de 6 em 6, de 12 em 12, ou é tudo As regular? escalas são variáveis. Tá? Nós temos médicos que prestam serviço de 4 horas, outros de 6, outros de 8, outros de 12. As possibilidades são essas: 4, 6, 8 e 12 horas de turno. Até porque chega muita informação para a gente, a nossa ideia aqui é realmente esclarecer, até para que também alguma coisa equivocada que chegou para nós, a gente possa achar a verdade. Perfeito. Em nenhum momento, ou em algum momento, um médico desse de 4, de 6, de 12, de 8, vai ao banco, vai almoçar no restaurante, vai em casa jantar, ou vai tomar um banho em casa, ele fica ali exclusivamente aquelas 4 horas, ou aquelas 6 horas, ou aquelas 8 ou 12 horas. Ou existe alguma, vamos dizer assim, um descanso, um bom senso de não, vou ter que pagar uma conta, eu vou ter que ir em casa, que é pertinho, para ir jantar ou tomar um banho. Não estou dizendo essas questões que ele sai e não está no plantão. Essas questões esporádicas, né? Importante a sua pergunta. Muito importante que a gente deixe claro essa questão. Tá? Existe uma determinação da Secretaria de Estado da Saúde com relação a isso, onde eles deixam bastante claro a todos os plantonistas, sejam médicos, sejam videofonistas, que aquela escala de plantão e aquele horário que ele se comprometeu é terminantemente proibido a sua ausência naquele período, por qualquer que seja a razão. Tanto é que nós temos lá, junto ao serviço, um quarto de conforto médico e um banheiro completo com chuveiro e mais um refeitório.
justamente para evitar qualquer possibilidade ou desculpas, vamos colocar assim, para que tenha saído do serviço naquele período que ele está. Eu não quero dizer, nobre vereador, que isso não possa ter ocorrido no passado. Eu só respondo há 7 meses, agora um pouco mais, que eu entrei em abril do ano passado. Não, na regulação menos. Eu entrei em abril na gerência, entrei em junho do ano passado na regulação, tá? E foi um cuidado que nós tivemos com relação a isso. Fizemos várias reuniões, inclusive com o pessoal da SES, deixando bastante claro que isso seria muito cobrado de todos eles, que nós não iríamos aceitar em hipótese alguma, e foi objeto, antes da minha, de eu ser o gerente, de, inclusive, exonerações, porque acontecia no passado, sim, mas na minha gerência, eu não... Esse seu período não teve conhecimento, Não, pode até ter não. ocorrido, mas Pode, omitido do eu senhor. não vou dizer que não, Perfeito, porque são não. 24 horas, mas, assim, eles estão bastante conscientes, nobre vereador, Não, perfeito. da responsabilidade. Se ocorreu e no da, seu período, foi omitido e o senhor não não, teve e conhecimento. da responsabilidade e do que pode acarretar para eles em termos civis e tudo mais, essa situação. Não, perfeito. Mas eu não tenho informação de que isso tenha acontecido. Não, perfeito. O vereador Jair já perguntou, mas para reforçar, até para ficar bem claro, algum conhecimento que chegou à gerência por algum erro de diagnóstico grave? Porque o diagnóstico ele pode ocorrer, né, porque Sim, o corpo humano, sim. o senhor já citou, e que tenha caracterizado esse erro grave de diagnóstico no PA, que se caracterize por negligência? Chegou algum conhecimento? Se alguma coisa concreta, alguma situação, não boato só, né? Uhum. Boato a gente recebe, Sim, mas sim. alguma coisa concreta que chegou a conhecimento da gerência? Não. Eu não tenho nenhum conhecimento, até porque se isso chegar para nós, vai ser objeto de auditoria. É isso que eu ia perguntar, imediatamente. caso chegando, qual que seria o A encaminhamento? gente abre imediatamente a auditoria. Aliás, até emendando, nobre vereador, toda e qualquer irregularidade nós sabemos que pode acontecer, seja uma situação dessa, seja ocupação de um leito de forma irregular, o paciente, de repente, usou um leito nosso, porque quero deixar claro para os senhores que nós temos 20 leitos de UTI na região, para adulto, e 10 leitos no hospital infantil, e esses leitos são todos regulados por nós. Então, ou seja, são leitos SUS. Então, os hospitais estão cientes de que, para poder utilizar um leito destes, eles têm que passar por nós. Tem que passar pela regulação. Então, pode acontecer de estar ocupando irregularmente um leito, ou algo estar sendo tramitado de forma irregular. Se eu fazer uma interrupção, a gente ouviu já o pessoal do Nossa Senhora dos Prazeres, e no caso eles têm os leitos deles e a porta de emergência deles, a porta de entrada deles. Perfeito. Quando ele recebe na emergência, tem necessidade de internar, ele mesmo estando no mesmo prédio, no mesmo espaço, ele tem que regular. Ele Tem que regular. comunicar a regulação Obrigatório. e a reguladora autorizar ele subir para o leito. Obrigatório. Assim, qualquer situação diversa dessa, Está equivocado, está errado. a minha obrigação, enquanto gerente, é abrir a auditoria. E a gente tem feito. Tá? Chegou a nosso conhecimento que, em alguns momentos, haviam leitos livres no sistema e que o PA demora a alimentar o sistema, mesmo agora recentemente, certo? Eu tive uma situação, até passei para o senhor na época, o senhor foi verificar e verificou que realmente, por um problema, que foi uma identificação sua, que eles estavam tentando diagnosticar o paciente no PA, né? Que existiam leitos livres no Teresa Ramos Nossa Senhora dos Prazeres, e que, por uma questão de tentar diagnosticar 1, 2, 3 dias o paciente, eles não tinham inserido no leito. O senhor ali no início disse que o paciente entrou, ele deve ser inserido, né? Mesmo sem o diagnóstico. Concluindo, que é uma pergunta que a gente já falou, o vereador Jair fez ali, porque mesmo que ele não tenha diagnóstico, é melhor que ele vá para uma unidade hospitalar do que ele fique no pronto-socorro, né? Pela comodidade. E a informação que chega para a gente é que, em virtude de Teresa Ramos não ter uma escala de sobreaviso, 24 horas, 365 dias,
fica o paciente sendo tentado ser diagnosticado no pronto-socorro, com muitas vezes o leito livre, e o hospital não recebe porque não há o especialista naquele momento. Pergunta é, se isso ainda ocorre, ou tem sido raro, e se não é melhor, mesmo sem o diagnóstico, que esse paciente seja deslocado, que não fique lá 2, 3, 4 dias no pronto-socorro, porque não é o local adequado, que um clínico geral, um clínico médico, receba o paciente e dentro da unidade hospitalar faça o diagnóstico, a descoberta do problema. Muito boa a sua questão também, que esclarece mais uma outra faceta. Quando a gente assumiu também, havia também essa questão de que, às vezes, esses tempos surgiu de novo, uma conversa desse tipo, em que o Teresa Ramos estava com leito vago e o pronto atendimento estava cheio, lotado de gente, e que o Teresa Ramos tinha leito vago. No passado falava-se isso, e agora houve até uma conversa novamente nesse sentido, em que eu solicitei, inclusive, à atual direção que não divulgasse mais essa informação, porque é uma informação ilusória. Não adianta eu ter só o leito disponível, eu tenho que ter a equipe e o atendimento adequado ao paciente. Não adianta eu pegar e deslocar um paciente do pronto atendimento para o Teresa Ramos para um procedimento cirúrgico, por exemplo. Por quê? Porque a referência de cirurgia é Nossa Senhora dos Prazeres, não é o Teresa Ramos. Não adianta eu levar para o Teresa Ramos, mesmo tendo leito disponível, um paciente com pielonefrite, com infecção urinária grave ou alta, se eu não tenho urologista no momento para atendê-lo. Por quê? Mas poderia ficar lá mesmo não tendo o especialista. Mas no PA também não tem um urologista? Não, eu sei. Não, a indagação é essa. Ele estaria num pronto atendimento, que na verdade é a unidade básica aperfeiçoada, melhorada, do que ele mesmo sem um especialista. Essa pergunta que, para mim, deixar bem, que é melhor ele ficar no PA sem urologista, ou é melhor ele ir para o Teresa Ramos sem urologista e lá está na unidade hospitalar e daqui um dia ele está melhor acomodado, ele está melhor... É nessa situação. Não tenha dúvida, só que aí nós entramos num outro problema, nobre vereador. É que o clínico que está lá no Teresa Ramos, por sua vez, tem a prerrogativa de não querer receber essa responsabilidade de monitorar um paciente que não é competência dele. Esse é um problema. Mas o médico do emergencista tem essa obrigação, o clínico não. Não, estou colocando para a gente tentar achar a solução, se via Conselho Regional de Medicina, se Ministério Público, para a gente fazer com que esse profissional entenda que a unidade hospitalar ela é mais adequada do que o pronto-socorro. E ele tem que fazer o acolhimento. Não tenha dúvida. O hospital que é o credenciado, que é a referência, que no popular se vire. Na verdade, né, vereador, o senhor sabe, porque já esteve lá dentro e tem grande conhecimento, é uma das pessoas de grande conhecimento de todo o sistema, né, que nós temos aí uma fragilidade que é a falta de profissionais via Estado, trabalhando dentro do Teresa, nessas especialidades. Isso aí é um enfrentamento que o novo governo vai ter que ter para resolver, porque a gente sabe muito bem que às vezes fica uma pessoa no pronto atendimento, e eu não compactuo com isso, pelo contrário, né, às vezes fica uma pessoa 2, 3 dias, o senhor sabe disso, já sofreu com isso junto comigo, né, essas angústias, né, e a gente tem que esperar porque o urologista só tem escala para tal dia e tal, né. Isso é um problema, é um nó que nós temos no serviço. Não me atreveria a estar acusando um profissional clínico, dizer que não, que ele vai se obrigar a atender, né? Eu não me atreveria a dizer se isso é pertinente ou não. Eu acho que a coisa é um pouco mais acima. Eu acho que essa CPI é pertinente e a preocupação dos senhores, quem sabe daqui surja, né, um procedimento no sentido de ajudar a que se contrate, que se aparelhe melhor o nosso grande hospital, para que essas coisas,
diminuam. Eu reconheço perfeitamente a sua preocupação e a angústia dos senhores com relação a isso, que é nossa também. Eu já perguntei ali a rotina dos reguladores, né? Mas em específico o senhor respondeu dos reguladores da gerência. Há um protocolo ou uma exigência, como hoje quem cuida a questão sistemática é a regional. Ela é o Sim. eixo central. Os hospitais, o pronto-socorro e as portas de entrada estão nas pontas. Existe alguma determinação ou rotina e procedimento que a regional, que o Estado encaminhe via regional, para que o PA e os hospitais adotem? Por exemplo, um padrão. Tem que ter uma enfermeira nas 24 horas, ou uma técnica, alguém que alimente, capacitada, ou é muita rotatividade de pessoas, um alimenta um pouco, outro um pouco. No hospital, como é que funciona? O Teresa Ramos é a mesma rotina do que o Nossa Senhora dos Prazeres. Se existe um protocolo deste treinamento, olha, vocês têm que ter uma pessoa assim, tem que ser em 15 minutos inserindo no sistema, entrar em contato por telefone médico-médico. Se existe um padrão, né, determinado pela Secretaria Estadual da Saúde para a regulação. Sim, sem dúvida. Todos esses serviços que funcionam como porta de entrada, seja pronto atendimento, seja os outros hospitais da região ou mesmo fora, que estão credenciados no serviço SUS, para que eles se habilitem ao credenciamento, eles se submetem a exigências, portarias, normas que existem dentro da Secretaria de Estado da Saúde, mesmo do Ministério da Saúde e mesmo dos próprios conselhos regionais que regulam toda a atividade desses profissionais. E mais, nós temos, junto à regional, um setor chamado Controle de Avaliação e Auditoria, que frequentemente faz as auditorias às cegas e também as auditorias apontadas, no sentido de verificar in loco e documentalmente e tudo mais a pertinência do trabalho e como que ele está sendo executado. Também temos um trabalho de vigilância sanitária nosso e também dos municípios que regulam isso também. Então, na realidade, eles estão submetidos a todo um controle que a gente exerce diuturnamente para esse serviço. Então, as exigências quanto à quantidade de profissionais, horas cumpridas, padronização de atendimento, tudo isso é regulado por vários, na verdade, são vários órgãos que regulam e controlam esse fluxo. Mas assim, mais objetivo, Luiz, chega lá no Teresa Ramos assim, tem que ser neste protocolo, tem que ter uma pessoa, não sei se uma enfermeira, uma técnica administrativo, que vai receber informação, tem um médico, né, não porque são 365 dias do ano, não tem como ser, mas aquele médico que é designado para aquela função é aquele só que trabalha com o sistema, ou qualquer um pode operacionalizar o sistema? Não, entendi. Existe nos hospitais uma sigla que é o NIR, que é o Núcleo de Internação, de Regulação de Internamentos. Perfeito. Tá? Esse NIR é composto por enfermeira e médico. Então, cada hospital ele tem que ter esse NIR. Então, eles são responsáveis por regular os leitos internos deles. Esse NIR deles tem que falar com o meu pessoal da regulação. Então, quando eu preciso de leito, lá no Nossa Senhora ou lá no Teresa, tá, o meu pessoal da regulação entra em contato com o NIR deles, diz, olha, eu preciso de um leito, estou precisando de um leito para um renal crônico, para um diabético, para um infartado, seja o que for, conforme a habilitação do hospital. Tá? Então, essa fala existe e essa regulação existe. Assim como também treinamentos são frequentes, onde nós nos reunimos com frequência, e para isso existe uma Câmara Técnica chamada RUI. Existe a Câmara Técnica e existe a RUI. A RUI é a Regulação de Urgência e Emergência, que inclusive hoje está sob a coordenação nossa, da regulação, que reúne todos os hospitais e as portas de entrada, mensalmente, onde é discutido todas as questões de fluxo. Agora mesmo nós tivemos agora a
a nova diretoria da RUI assumindo, inclusive em função da destituição da coordenadora anterior do pronto atendimento, que era a reguladora da RUI, agora está com a regulação, essa coordenação, e nós estamos construindo um novo fluxo desse sistema, desse serviço, onde entra todo mundo dentro desse fluxo. Era até a minha próxima pergunta. Então, na verdade, está sendo aperfeiçoado isso. Aperfeiçoado. E se eu for no NIR do Nossa Senhora dos Prazeres, for no NIR do Hospital de Otacílio Costa, que deve ser também no NIR do Hospital de Urubici, no NIR do Hospital de São Joaquim... São 10. Eles têm as mesmas rotinas. Tem que ter a mesma rotina. Eles precisam fazer a mesma rotina. Se eles não fizerem... Operacionalizando, são 24 horas que eles funcionam. Sim. Também estão de plantão. Então, ele fica 24 horas na frente para saber, ele libera o leito imediatamente, entra no sistema, o regulador lá da gerência olha, vê o critério médico, quem está com mais necessidade, se o leito é para aquela especialidade e tudo. Porque eu entendo o que o senhor falou. Às vezes tem leito para nefrologia, mas o paciente é um paciente de urologia, então não tem como fazer transferência. Não tem como. Mas aí que é aquela pergunta que eu falei, que mesmo assim, não sendo daquela, é melhor que ele esteja num hospital do que ele esteja no pronto-socorro. Só tem que achar esse equilíbrio, é isso? Exato, eu acredito também nisso, né? Mas, entretanto, envolve outras circunstâncias que o nobre vereador sabe muito bem, inclusive de corresponsabilidades que, às vezes, o profissional não quer assumir, porque ele vai dizer, não, aí eu vou estar incorrendo uma negligência porque eu estou aceitando um paciente que não é da minha competência. Então, aí foge um pouco, nobre vereador, da nossa alçada em... Depende da questão técnica do médico. Perfeito. Exato. Uma outra coisa, Luiz, que chegou para nós, e isso comprovado, foi juntado documentalmente nas últimas oitivas, de que leitos que abriram, estou dando exemplos esporádicos, não necessariamente sejam esses horários nem o tempo, que o leito abriu às 7h40 da manhã, e o paciente estava no PA, e o paciente só chegou às 7 da noite, 6 da tarde. Né? Inclusive, em algum momento foi dito aqui que a ambulância do Estado se propôs a fazer o apoio dessas transferências e foi dito que não havia necessidade pelo município. Tem conhecimento disso? Não. E o tempo, essa questão de tempo, inclusive foram juntados, né, relatórios do hospital, onde ele mostra que ele abriu o leito e o paciente, para chegar no leito aberto, levou às vezes 10 horas, 8 horas, 7 horas. Eu gostaria, inclusive... Até a diretora atual disse que é uma cidadezinha pequena nossa, e como é perto uma situação da outra, estranha se levar 8 horas, né? Uma cidadezinha pequena do pronto-socorro até os hospitais, até porque são próximos. Né? Olha, eu estranho essa informação e eu gostaria de ter acesso a esses dados, até para a gente poder investigar, porque como nós temos tudo isso documentado, ou todo o fluxo documentado, isso cabe, inclusive, uma auditoria para a gente verificar exatamente o que aconteceu, porque isso na realidade, não se justifica. Sim. Né? Não tem uma justificativa, salvo que tenha aí alguma outra situação. Sim. Em que a gente não sabe. Porque mas é que a gente viu no relatório que não são casos esporádicos, são até vários assim de demora da abertura do leito, informação ao sistema, está bem dito ali, e não responsabilidade da regional neste caso, que a gente percebe que sei. O pronto atendimento demorou o deslocamento. Né? E qual que seria o tempo, Luiz, do paciente entrar no pronto-socorro, entrar na regulação e ir para um leito hospitalar? Um tempo médio, assim, que, claro que depende muito, falou, mas o que seria plausível esse tempo? Assim, nós fizemos recentemente um treinamento com todo mundo, tanto internamente do nosso serviço de regulação, quanto externamente com os hospitais, onde a gente mostra o seguinte: quando o hospital nos informa que tem um leito disponível, o leito, ele tem que nos informar que esse leito está disponível mesmo, imediatamente. Não adianta ele me informar que ele tem um leito disponível para daqui 3 horas, 4 horas. Porque são coisas diferentes. Muitas vezes, e já aconteceu, às vezes a pessoa passa lá no hospital, nos corredores, vê um leito. Né?
E aí sai por aí dizendo, não, tem leito Não, disponível. nesse caso são informações oficiais de controle Não, eu total sei. que ele já estava higienizado, Não, desinfectado, tudo. é que entre desocupar um leito, né, e ele estar disponível, demanda um certo tempo. Vai ter que desinfectar, limpar e tudo mais, preparar esse leito. Isso às vezes leva horas, não é tão assim, até porque depende de funcionário, às vezes é turno de funcionário, Não, mas só troca. para reforçar. Então assim, quando eu é recebo... informação do hospital Não, eu que sei. o leito já estaria disponível É. para receber o paciente. Não, isso não pode. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Tá? Quer dizer, o leito está disponível, ele está disponível. Ele não estará disponível, ele está. A partir do momento que ele está disponível, o paciente deve ser transportado imediatamente para aquele leito. Nós temos um problema nesse transporte? Temos. E aí não cabe muito a regulação, porque assim, o papel da regulação vai até onde? Não, nós entendemos. Informar para o médico do pronto atendimento que tem o leito lá no hospital X. Está disponível. Pronto, acabou o nosso serviço neste momento. Quer dizer, a partir daí o transporte tem que ser entendido entre os dois serviços. Tem tido dificuldade nisso? Tem. A gente sabe que tem. Tem tido dificuldade. Seja, geralmente, problema de ambulância, a questão logística. Eu lembro no passado que fizemos uma reunião, inclusive, com a antiga diretora, onde a gente conseguiu com ela que ela disponibilizasse para o pronto atendimento a própria ambulância do Tereza Ramos. Ela informou isso para buscar. nós, mas o serviço foi dispensado em virtude disseram que não havia necessidade. Aí, vereador, eu não posso lhe Não, falar. só estou lhe passando né? que já foram dados. Né? Agora, eu lhe digo assim, se eu souber disso enquanto regulador, se eu tiver essa informação oficial enquanto regulador, eu vou mandar auditar, porque isso é papel da regulação. Porque isso é irregular e isso deve ser apurado. O porquê dessa demora que é injustificada. É só um último questionamento. Essa questão de que são muitos boatos, e às vezes até a gente verifica pela imprensa, até por familiares, que o pronto atendimento está cheio, que há necessidade de deslocamento de pacientes para hospitais, mas não é alimentado o sistema. Foi algumas colocações anteriores, dos depoentes anteriores, testemunhos, dizendo que às vezes alimenta o sistema e a regional não agiliza. Né? Como também a culpa do hospital, que o hospital não recebe. O que é de verdade nisso? Por exemplo, aqui, qual é o tempo que o paciente chegou aqui no PA que ele deveria, num caso de necessidade de internamento, ser detectado isso e inserido na regulação? O tempo, no meu modo de ver, é imediato. Tá? Eu acho que o paciente, a partir do momento que ele foi admitido, que ele foi triado, ele tem que ser alimentado no sistema. Esse é o tempo que deve acontecer. Tempo real. Tempo real. Tanto é que, claro que nós temos que considerar que às vezes eu tenho lá no pronto atendimento 100, 200 pessoas esperando para ser atendidas, e dessas 100, 200 pessoas, 80% seguramente, eu tenho plena convicção disso, não são casos de internação. Tá? São casos clínicos, de atendimento rápido, ambulatorial mesmo, e que atendeu, vai embora e tudo mais. E casos de internação é a minoria. Tá? O que impacta muito o serviço do pronto atendimento e que talvez essa CPI possa contribuir bastante é que as pessoas também têm que se conscientizar que o pronto atendimento não é um posto de saúde. E às vezes a pessoa sai da sua casa, e eu sei de casos assim, sai lá do coral, do lado de um posto de saúde, para vir no pronto atendimento por causa do amidalite. Sabe? E parece que isso é meio cultural até. O senhor né? tem bastante experiência também, tem conhecimento da área. Além da questão cultural, não tem alguma falha, de repente, na atenção básica para que esse paciente... Mas uma falha não, várias. Né? Infelizmente, eu estou achando, e aí não compete a mim enquanto gerente regional, aí compete aos gestores, né, da saúde municipal, né,
a se preocupar com isso, porque assim, a gente tem visto, e se os senhores forem lá, já foram, os senhores vão verificar, e é verdade isso aí, o senhor sabe, trabalhou lá, grande parte dos pacientes que ali estão deveriam estar sendo atendidos nas suas unidades de saúde, e não ali, inchando a máquina. E daí o que acontece? Dá aquele fluxo enorme de pacientes, que vê agora às 7 horas da noite, 19 horas, daquele fluxo, né, ou final de semana, daquele fluxo enorme de pacientes. Aí o pessoal tem que correr para triar, fazer a triagem de todo mundo, ver quem é urgente, quem não é urgente, quem é serviço básico, quem não é serviço básico. Então, o que me parece, nobre vereador, é que acaba impactando e dando a impressão para as pessoas de inoperância, de um serviço que não anda, mas acontece que, no meu modo de ver, ele está inchado. Tá? Ele está inchado. Então, até que eu saiba que aquele paciente, número 57, que chegou, é muito mais grave do que os outros que estavam na frente, às vezes demora até chegar a essa conclusão, até inserir ele no sistema. E isso vai 1, 2, 3 horas, como já aconteceu, e nós vivenciamos situações assim, né? Já, inclusive, com a parceria dos senhores. Aí. Então, a gente verifica que acontece muito isso. Né? Então, fica difícil. Né? Até para quem está trabalhando lá, porque às vezes realmente, mas demorou para inserir no sistema. Mas vai lá ver o que está acontecendo. Está aquela loucura, né, de tudo que está acontecendo lá dentro. Me parece assim. Mas eu preciso necessariamente, enquanto regulador, que esse paciente esteja inserido no sistema. Senão eu não posso fazer o meu trabalho. A gente até entende, aquele que está na fila da triagem, tudo bem, mas aquele que já foi triado, já foi atendido para o médico e que já tem necessidade de ficar 6, 7 horas é injustificável. Perfeito. Injustificável. Aloysio, eu agradecer aqui a sua presença, também aqui a passagem pelo plenário aqui dos vereadores Chagas e Amarildo, que acabaram nos dando graça aqui, mas já foram resolver suas atividades. Alguma pergunta que nós não lhe fizemos e que o senhor gostaria de deixar alguma resposta ou alguma ponderação, alguma consideração final, a gente deixa... Eu quero destacar a importância da preocupação dos senhores em levantar essas questões da saúde. A gente sabe que hoje a saúde, hoje não, né? Sempre foi, sempre será, a saúde é uma grande preocupação da sociedade, é uma dificuldade muito grande que se preste um serviço adequado à saúde, com parcos recursos. Quem trabalha na saúde há 30 e poucos anos como eu, o senhor também é originário desse serviço, sabe muito bem que é uma dificuldade e um desafio. Todo dia é um desafio novo, a gente tem que estar lutando para poder oferecer para a população uma saúde de qualidade. Eu defendo e cada vez mais o SUS, me orgulho de trabalhar como servidor do SUS, acho que o SUS é o sistema de saúde mais democrático, mais humano que existe, é um desafio enorme e o SUS tem problemas? Tem sim, mas os problemas que a gente verifica no SUS está justamente na atenção básica, no serviço básico de saúde, no serviço de média e alta complexidade, o SUS é de excelência. Tanto é que na média e alta complexidade, o senhor sabe disso, não tem plano de saúde que faça frente ao serviço do SUS. Então, o que nós precisamos realmente voltar as nossas atenções, nós enquanto cidadãos que queremos o bem da nossa população, é ampliar, incentivar, contribuir para que a atenção básica realmente possa fazer o seu serviço de forma efetiva. Se nós tivermos a atenção básica mais efetiva, desincha o pronto atendimento, desinfla os nossos hospitais e a coisa flui. É isso que nós precisamos. Estão de parabéns pela preocupação dos senhores. A Regional de Saúde e a regulação hospitalar está de portas abertas. Será um prazer e uma honra recebê-los. A hora que precisarem da gente, estamos lá para ajudar e contribuir com os senhores. Era isso. Muito obrigado, pela presença, pela disponibilidade.
Estou encerrado mais uma sessão dessa oitiva.